Olá, viva, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inov Talks. Hoje connosco Paulo Novaes. Olá, Paulo, antes de mais, e obrigado Olá, boa por tarde. ter aceito o meu convite. Todo Ahm, gosto. Fazendo aqui, se calhar, uma contextualização, o Paulo é professor catedrático no Departamento de Informática e investigador de Inteligência Artificial no Algorithm Center da Universidade do Minho. Coordena também o Laboratório Associado de Sistemas Inteligentes, o LASI. O que acumula com uma série de outras funções, perito técnico, não é? para ANI, FCT, Comissão Europeia, entre outros. Tem uma série também é autor ou coautor de mais de 400 publicações científicas, tudo isto creio dentro deste tema da informática e também em específico na inteligência artificial. E, portanto, e estou-me só a cingir aqui a uma parte restrita do seu currículo, porque senão passaríamos o episódio todo, se calhar, a fazer esta contextualização. E, portanto, feita esta contextualização, ah, lançar-lhe ah, lançar-lhe uma questão de enquadramento, até porque vamos focar um bocadinho a conversa dentro do tema da inteligência artificial, até porque é um dos temas na ordem do dia, depois e já lá vamos. Mas se calhar, puxando um bocadinho a cassete atrás, ahm, apesar da inteligência artificial estar no dia de hoje nas bocas de toda a gente, não é propriamente um tema novo, não é? Aliás, o Paulo já trabalha e já trabalha, já investiga sobre este tema há bastantes anos. Do ponto de vista mais conceptual, como é que definiria a inteligência artificial? Quando é que isto surge? Quais são as principais áreas de aplicação da inteligência artificial de uma forma mais genérica, se calhar? Ok. Primeiro, obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar e, neste caso, contigo. O que é a inteligência artificial? Bem, as definições clássicas de inteligência artificial remetem-nos para aquilo que é uma ciência e uma engenharia. Okay? Uma ciência que estuda os fenómenos da inteligência e, e uma engenharia que, pegando nesse conhecimento, desenvolve, cria, implementa máquinas inteligentes, de algum modo. Não é? Tipicamente, programas de software inteligentes, ou numa definição mais crua, menos estúpidos, se quiseres, isto é, com algum nível de esperteza, digamos assim. Okay? E que, de algum modo, tentam emular aquilo que seria a inteligência humana nas diferentes dimensões que a inteligência humana pode ter. Eu remeto sempre para aquilo que, de algum modo, me inspirou e me motivou a vir para aqui, os dois drones do Star Wars, da Guerra das Estrelas, né? O C-3PO e o R2-D2, que eram duas máquinas, dois drones, logo, dois seres não, digamos, duas entidades virtuais, né? Mas com características absolutamente diferentes. Um era, digamos, o mestre de cerimónias, aquele que sabe falar qualquer língua, que conhece quais são os protocolos com os quais nos devemos interagir com qualquer outras entidades. Okay? O que basta dizer, alguém que domine várias línguas, penso que não há dúvidas, qualquer um de nós dizia, é de facto um tipo inteligente, ou uma entidade inteligente neste caso. Não é? A segundo, o mecânico, o drone que faz tudo, mas que não comunica, ou pelo menos ainda não consegui perceber como é que ele comunica com aqueles bip-bips, né? Digamos assim, mas que de facto tem características também que o tornam sensacional, na medida que trabalha por objetivos, tem capacidade de antecipação, não precisa de uma ordem direta para fazer algo. O Redpan, de facto, enquanto que o primeiro já agora era reativo, reagia. Aliás, quando em alguns filmes, algumas partes da, enfim, isto é ficção científica, mas de alguma parte ele lhe mandavam fazer algo que ele não sabia, ele ficava assim tipo a hesitar, ok? Mas, no entanto, podemos dizer que são duas máquinas extremamente inteligentes. Né? O santo grau seria construir o Mr. Data da guerra do Star Trek, da guerra não, do Caminho das Estrelas, né? Que era de facto depois aquela entidade muito, aliás, exageradamente humanoide, né? Com uma figura humanoide, mas que de facto representa quase que um oráculo que sabe tudo, conectado com tudo e que consegue auxiliar o humano numa qualquer tomada de decisão. Isto remete-nos para uma outra definição de IA, antes de entrar para as áreas,
que é mais recente. A primeira é baseada num dos pais da inteligência artificial, o John McCarthy, professor de Stanford, e agora referia uma que é do Yann LeCun, que é um dos pais daquilo que neste momento estamos a viver, é a era da aprendizagem computacional ou automática, como queiram, ou se quiser, já a aprendizagem profunda, o Deep Learning, que é o Yann LeCun, que é um franco-canadiense, julgo, e que define a inteligência, contextualizando-a de uma forma muito interessante, que é, se é verdade que a inteligência é aquilo que faz de nós humanos, isto é, que nos distingue dos outros seres vivos, de facto foi esta capacidade que nos fez pôr-nos na parte de cima da pirâmide que controla até ver este mundo, e até ver tem sido o humano que tem estado no topo da pirâmide. A inteligência artificial surge na definição de Yann LeCun como uma extensão dessa inteligência, okay? Isto é, algo que nos vai permitir expandir, alargar a nossa inteligência e, no fundo, as nossas competências, ok? Se a inteligência artificial é algo novo, eu diria que não. E diria que, por exemplo, esta necessidade que nós temos de ter algo, a capacidade de representar, de transmitir conhecimento, é algo que vem desde os primórdios. Há quem hoje defende que aquilo a quem nós chamamos arte rupestre, né? Do paleolítico, essas coisas todas, de algum modo é também representação de conhecimento, estruturada à época, com figuras, mas que representam, por exemplo, a transmissão de conhecimento de técnicas de caça, só para dar um exemplo. Okay? Mas, por exemplo, ainda na época dos egípcios, qualquer coisa, 3000 a.C., foi descoberto um papiro, o London Medical Papyrus, que está em Londres, mas é dos egípcios, e que representava informação estruturada, isto é, tinha uma determinada estrutura que representava informação na área médica, por exemplo. Okay? Qualquer coisa do estilo, se isto, então aquilo. Pronto, mais uma vez, a humanidade sempre teve necessidade, primeiro, de representar o conhecimento, de o passar para outros, para não se perder e até para, de algum modo, exponencial. Okay? E desde sempre que existe esta ideia e esta vontade de irmos, digamos, aumentando o conhecimento. Dou-te um exemplo muito interessante. Há um Papa, que julgo que é o Papa Silvestre II, que reza a lenda, porque era um homem muito culto, primeira observação. E os seus súbitos, por acharem que ele era demasiado, se calhar, culto para a época, estamos a falar da Idade Média, qualquer coisa assim, não é? No ano 10º século, qualquer coisa assim, diziam que ele tinha uma máquina. Esse seu conhecimento adivinha de uma máquina. Okay? Isto é, também essa ideia, de algum modo, que o conhecimento pode vir de máquinas, também não é assim tão novo quanto isso. Bom, obviamente, no século XX, no século passado, a partir daquele que é, na minha opinião, um dos grandes génios, se não o maior, mas, enfim, um dos grandes génios do século XX, pelo menos na área de informática, será de certeza, o Alan Turing. A partir do Turing é que, de facto, em 1950, por aí, a inteligência artificial dispara, começa a aparecer como uma disciplina ou como uma área de investigação, sem ainda um cunho. É o John McCarthy e um conjunto de outros pioneiros na área, já não me lembro onde, mas, ou melhor, em Dartmouth, agora julgo que é em 56, pensando bem, 56, que criam e que fazem o cunho, aliás, o termo inteligência artificial aparece em 55, o John McCarthy, se não estou equivocado, e é em 56 que, dentro de um primeiro congresso que reúne ali um conjunto de pioneiros, que se cria aquilo que é a fundação da área da inteligência artificial. E depois, ao longo do século XX, há todo um conjunto de desenvolvimentos. Por exemplo, hoje fala-se em aprendizagem automática com emulação do cérebro com base em redes neuronais. A primeira rede neuronal aparece mais ou menos em 51, com um professor que agora que depois, eu já não me lembro se ele era já da altura do MIT ou foi para o MIT, que é o Marvin Minsky, que também é um dos pioneiros nesta área, e a partir dali chegamos àquilo que é hoje,
com recentemente o aparecimento do ChatGPT, que provavelmente ainda devemos falar nele aqui hoje, e temos de facto aquilo que são as fundações da atual inteligência artificial. Recordo só que em 92, quando eu começo a estudar inteligência artificial, quase no fim da minha licenciatura, me chamavam que eu estava a trabalhar em ficção científica, não é? Pronto, isto só para explicar a evolução muito rápida, porque de facto na minha idade é uma evolução até lenta, mas se olharmos ao longo da história, 30 anos ou 20 anos, é algo muito curto, e a inteligência artificial passa de cenários em que eu próprio usava como exemplo os filmes da Hollywood, para hoje dizer não, aquela aplicação que tu vês ali faz isto. Por exemplo, há bocado falávamos de um drone que fala multilínguas, e hoje tem sites como o DeepL, como o Google Translate, que fazem isso também. E se associas isso a um assistente pessoal que fala, basicamente tens o drone do Star Wars aqui já implementado. Não é? Aliás, no teu carro tens já um assistente com quem comunicas. Logo, deixou de ser cenários de alguma ficção para serem, de facto, cenários onde hoje a nossa interação com entidades, que eu diria virtuais, é uma realidade que veio para ficar e para ser exponenciada. Agora vamos ver como. Certo. A minha questão no fundo é também perceber onde é que já está a ser usada alguma desta inteligência artificial, no fundo, para solucionar problemas reais, não é? Ou seja, pronto, ainda há pouco falava na questão dos carros, mas se olharmos, por exemplo, o tipo de setores, e até pensando numa lógica, bem, numa lógica global, mas também se tivermos alguns exemplos nacionais, tanto melhor. Se pensarmos na área da saúde ou na área da indústria, ou seja, nas áreas não tecnológicas, entre aspas, não é? Ou seja, embora hoje em dia a tecnologia está em todo lado, mas naquelas áreas que não são de índole puramente tecnológica, onde é que já encontramos soluções onde a inteligência artificial já seja uma realidade e onde já esteja completamente embutida ou em fase de desenvolvimento? Como é que nós conseguimos, até para o comum dos cidadãos, entre aspas, ou seja, para quem não está por dentro tecnicamente destes conceitos, onde é que já podemos encontrar uma série de aplicações que incorporam inteligência artificial e que nem nos apercebamos disso, possivelmente? Deixa-me só dizer, isso vem um pouco daquele mito que a máquina, o robô, vai substituir o homem, basicamente. A ideia é, ainda não substituiu, penso que não irá substituir, pelo menos eu trabalho para que isso não aconteça, mas a verdade é que já está a substituir. Okay? Isso vamos ser claro. E basicamente está a substituir, porquê? Porque há um conjunto de funções que o humano desenvolve, como ler, escrever, ver, ouvir, etc, etc. As funções básicas em que um computador já é melhor que qualquer humano. Não é? Se vis, enfim, já usaste o DeepL, uma ferramenta de tradução automática, traduz melhor do que 95% da população humana é capaz, dos melhores experts. Tens um sistema de detecção e de localização que consegue, num concerto de música, ou seja o que for, onde estão 50 mil pessoas, identificar uma pessoa. Nenhum humano consegue fazer isso. Okay? Há um conjunto, há uma panóplia de funções ainda relativamente básicas, mas em que os computadores, os sistemas inteligentes já são capazes de fazer isso melhor que qualquer um de nós. O que é que isso significa? Significa que em todas as tarefas em que for possível descrever com base nessas funções mais básicas uma determinada tarefa, qualquer computador, qualquer sistema será melhor do que nós. Um exemplo, desde 1900, já não me lembro quando é que o Kasparov perdeu no xadrez, confesso que isto vai tão rápido que já nem me lembro, com o Deep Blue da IBM, mas era no século passado, 1900 qualquer coisa. Desde aí, nenhum humano é capaz de ter um programa de software
para jogar xadrez minimamente bem concedido. No meu primeiro ano, aos meus alunos do primeiro ano de inteligência artificial, dou-lhes as técnicas básicas para fazer isso. Okay? Que significa que nenhum humano vai nunca bater nenhum computador a jogar xadrez. No entanto, não desapareceu o xadrez. Isto é, e aliás, nunca se jogou tão bem o xadrez. Okay? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que sim, os computadores estão-nos a substituir, estão-nos a permitir chegar a níveis de performance em determinadas tarefas que nunca nós esperaríamos. Perguntas-me as áreas. Eu diria em todas as áreas onde é possível, primeiro, onde é possível digitalizar, ora, todas elas à partida, todas as atividades humanas têm alguma digitalização associada, e a partir daí, tudo o que for passível de ser automatizado poderá ou não ter uma incorporação de automação mais ou menos inteligente. Uma ressalva. Se ainda não está automatizada uma tarefa que é repetitiva, isso depende basicamente de dois fatores. Aliás, isso historicamente está explicado, que é, primeiro, há uma decalagem entre a tecnologia, entre o desenvolvimento da ideia e o desenvolvimento de um processo de engenharia para replicar a tecnologia. O exemplo é, por exemplo, a Liga de Aço, se não estou equivocado, Ana Paula, não sei o quê. Estamos a falar ainda no século, acho que até antes de Cristo, e só no século XVIII é que foi desenvolvido o processo de engenharia de fazer a liga de aço. Okay? Pronto, primeiro, preciso ter um processo de engenharia que pega numa ideia. Se quiseres, são os nossos algoritmos. Nós já os temos. Esta ideia da aprendizagem automática desta forma nasce com um filósofo, Ludwig Wittgenstein, no início do século XX, que fala que o conhecimento também pode ser obtido pela comparação, pela similaridade entre processos. E aí se pode tirar o que, de algum modo, qual é o padrão, qual é a ideia que está por trás. Okay? Recordo que até antes nós aprendíamos que a verdade era a busca da verdade. A verdade era a essência, a verdade, né? Que era com Sócrates, o filósofo, certo, obviamente. exato, Né? Pronto, que era basicamente o quê? Representação de símbolos que representam o conhecimento, as tais regras. Okay? Pronto, de um lado, a dedução, do outro lado, a indução, para partir do particular para injetar, para criar conhecimento. Pronto. Estou-me a perder, mas na essência o que eu queria dizer era o seguinte, é que o outro fator que condiciona é o custo da mão de obra. Enquanto a mão de obra for relativamente barata comparada com a incorporação de nova tecnologia, teremos ainda trabalho humano. Quando deixa de ser, de compensar, obviamente passa a valer a pena automatizar. Por exemplo, na indústria automóvel é um bom exemplo, os soldadores, o custo, a falta, também o perigo associado àquela atividade fez com que hoje, em qualquer fábrica minimamente da indústria automóvel, tem soldadores que são robôs. Né? E isso tendencialmente vai se espalhando por tudo. O que na prática faz é que temos todos os trabalhos de baixo valor poderão ainda, digamos, não ser substituídos, e depois o que sobra são aqueles para a qual não há tecnologia. O que nós estamos a fazer é alargar neste momento esse gap. Né? Certo. Okay? Não, podemos então dizer que a inteligência artificial vai mudar, ou está a mudar, ou tem vindo a mudar, e provavelmente pode até eventualmente este ritmo, não é? Era aquilo que dizias há pouco, ou seja, nos últimos 30, 40, 50 anos, desenvolveu-se a um ritmo bastante elevado, e eu acredito que, como de uma forma se calhar mais generalista do ponto de vista tecnológico, a evolução é cada vez mais acelerada, se calhar podemos dizer até exponenciada. Será que a inteligência artificial já está ou vai mudar as nossas vidas? Podemos dar-lhe esta importância desta forma? Ela já está a mudar, na medida em que tu hoje não fazes nenhuma compra que não seja baseada em técnicas de inteligência artificial. Quando eu digo isso, não estou a dizer que o conhecimento que está por trás seja de inteligência artificial, mas a forma como tu vais obter, sabes que, por exemplo, qualquer pessoa da tua idade compra e tem um determinado padrão de consumo
que por segmentos, por profissão, por idade, pode ser mais ou menos replicado, porque todos somos, entre aspas, macacos de imitação e vamos mais ou menos tendo os mesmos hábitos. E esse conhecimento já existia, mas só processos de inteligência artificial que automatizaram todas estas estes saberes e este conhecimento de uma forma a torná-lo acessível, permite que hoje qualquer organização se gere por aí. Repara que todas as compras de supermercados, no Amazon, no eBay, são minimamente baseadas nisso. O marketing que tu vês hoje é um marketing one-to-one. Eles sabem exatamente que tipo de perfil de consumo qualquer um de nós tem e adaptam depois em função do conhecimento e que nos está associado dentro do cluster onde estamos. Mas isso vê-se nas mais diferentes áreas. Não há nenhuma transação eletrónica que não tenha processos de IA automáticos, sistemas autónomos que fazem as transações na bolsa. A previsão hoje, os modelos de previsão do climatológico são hoje exponenciados a um patamar absolutamente incrível, com uma precisão que tem vindo a melhorar. Porquê? Porque, de facto, temos modelos hoje de IA, de aprendizagem, que percebem melhor a correlação entre os dados e já não usamos uma regressão linear, mas já usamos modelos com N dimensões que nos permitem ter um modelo mais preciso e mais adequado. E isso tem vindo a ser exponenciado em diferentes áreas. Hoje tu tens um chat GPT que escreves e que estás a falar, a interagir com ele e que te parece quase humano. Convém não esquecer que não é. É mera estatística e repetição de padrões. Mas imaginem uma técnica tão básica que é, estatisticamente, esta palavra está associada a esta com uma forte correlação, consegue produzir textos e conhecimento tão útil para qualquer um de nós. E isso é que é, de facto, o salto que veio completamente para mudar as nossas vidas. Eu creio que, por exemplo, os call centers nos próximos 5 anos vão praticamente todos desaparecer. Haverá estes sistemas que vão dar as respostas que todos estamos à espera e que existem e que já estão, e esse conhecimento já existe. Não será a criação de novo conhecimento, será a repetição quando precisamos dele. Vão estar as linhas 24, por exemplo, da saúde. Também, basicamente, há um conhecimento que já está estabilizado sobre um conjunto de doenças que poderão fazer a primeira linha, a primeira triagem, em todas as áreas, até do aconselhamento financeiro, sei lá. Por exemplo, um jornalista que pega numa imagem ou num vídeo e precisa de criar uma peça a explicar factualmente o que está a acontecer, mais uma vez, um programa de computador, um programa de inteligência artificial fará isso provavelmente melhor. Pega num texto e escreve o guião que está por trás, o que é que ele vê, o que é que ele identificou. Aliás, se calhar até o fará melhor do que nós, porque consegue estar atento até aos pormenores e descobrir que lá no meio daquela história toda está lá um cãozinho que se salvou, e isso poderá até fazer a diferença do interesse jornalístico. Enfim, uma panóplia de coisas que hoje, quer dizer, que até é difícil de explicar. Se calhar tens em casa um aspirador autónomo, e isso é inteligência artificial, já agora, não é? Que aspira a casa melhor do que o que tu farias, até porque podes estar no teu escritório, carregas no botão e quando chegas a casa nem te apercebeste que ele trabalhou e aspirou a casa toda. Pronto, é este novo mundo que estamos a construir. Não é? Certo. Para o bem e para o mal, já agora. Exato, pois. Essa é uma das questões que eu tenho aqui, que tem precisamente a ver com as implicações éticas e sociais que a própria inteligência artificial nos possa vir a trazer ou nos traga, não é? Quer dizer, existe um bocado também aquele mito, não sei se é mito ou não, mas de que a determinada altura as máquinas serão tão poderosas do ponto de vista de conhecimento que poderão elas próprias criar conhecimento. Isto é um mito? Será que podemos chegar a esse ponto? Não é? Porque neste momento estamos, se calhar, numa fase, não sei, inicial, entre aspas, não é? da utilização da inteligência artificial, portanto, ou seja, ainda não está acessível à maior parte de nós, não é? Aliás, o ChatGPT acaba por ser a prova disso mesmo.
É uma ferramenta que apareceu, apareceu, não sei se apareceu, pelo menos apareceu para a generalidade das pessoas há 2, 3 meses, não é? Porque eu creio que o ChatGPT já vai na terceira versão, uma coisa do género, não é? Mas provavelmente até aqui, mesmo assim, acho que ainda está em fase beta. Portanto, isto para dizer o quê? A partir do momento que, e se calhar não vai demorar muitos anos, a todas as pessoas têm acesso de alguma forma, se calhar nem todos enquanto criadores, mas a partir do momento que se vulgarize o acesso a este tipo de ferramentas, perde-se há a possibilidade de se perder o controle, digamos assim, se é que podemos dizer desta forma, perdermos o controle da máquina, entre aspas, ou é demasiado. O que estás-me a fazer tem demasiadas perguntas, essa é aquela pergunta de $1 milhão, não é? Mas porque tem dimensões e é complexa demais. Uma coisa é ética, outra coisa é responsabilidade, outra coisa é o bom ou mau uso de uma determinada ferramenta, e outra coisa é, mesmo dentro do uso dela, as implicações que isso vai ter naturalmente sobre o trabalho, sobre o meu, sobre o teu, etc, etc. Okay? E ainda está aí outro problema que tem a ver com se as máquinas são capazes de raciocinar, mas isso há muito que as máquinas já são capazes de raciocinar, porque as máquinas já fazem contas há muitas e tu não te espantaste com isso. A única coisa que elas estão a fazer obviamente aumentar a complexidade das contas que estão a fazer, entre aspas. E agora até são capazes de encadear palavras e dar-lhe um sentido que até parece humano. Sei lá, enfim, agora perdi-me um pouco, mas por aí. Deixa-me só dizer primeiro, questões éticas, eu diria que nunca uma revolução foi tão discutida e escrutinada como esta. Okay? Se compararmos o que aconteceu com a clonagem da ovelha Dolly, se não estou equivocado, e comparares com o que está a acontecer com a IA, não tem comparação. Toda a gente fala de IA, toda a gente sabe o que é que estamos a falar, ou pelo menos julga que sabe, e digamos que penso que o problema vai se ir resolvendo a pouco e pouco, o caminho faz caminhando, não há outra solução. Parar o vento com as mãos não aconselho ninguém a fazer, porque isso será perder oportunidades, e a Europa, em particular a Europa, já tem vindo a perdê-las por não estarmos suficientemente lestos a aproveitar tudo isto e esta nova revolução. Acresce também uma coisa que é o efeito, de algum modo, tu referiste aí, da novidade. Convém perceber que o conhecimento é conhecimento e é um fator, digamos, uma mais-valia, enquanto é conhecimento, isto é, enquanto é novo, enquanto nem todos estão a utilizar. Porque quando começa a ser uma prática é uma coisa que toda a gente faz e passa a ser o baseline. Não. O que convém é estar à frente, utilizar sempre conhecimento novo, ou pelo menos novas ideias, e tentar daí tirar o máximo proveito. Pronto, esta é a primeira coisa, em particular para quando se está na área do empreendedorismo, é isso que é fundamental. É quase como um comboio que se apanha ou se não apanha. Quer dizer, não há dois comboios aqui. Ou se apanha o comboio, se vai na linha da frente, pronto, pode ser em primeira, segunda, terceira, quarta, enfim, estas coisas às vezes depende do dinheiro que temos e das capacidades para entrar na carruagem certa, mas apanhem o comboio, não fiquem na estação. E essa é a primeira nota que eu diria para qualquer pessoa em geral que esteja minimamente ligada a estes fenómenos. Temos que apanhar o comboio e tirar proveito dele. Relativamente a questões da responsabilidade na utilização. Primeiro, fala-se muito que a IA vem exponenciar, entre aspas, os defeitos que nós, humanos, já criamos nos dados. O bias ou bias, que muitas vezes as pessoas falam, não é? Mas a inteligência artificial também é uma forma de detectarmos isso, de percebermos que há tendencialmente tendências que acontecem na sociedade e que temos que corrigi-las. Desigualdades, a falta de equidade, etc, etc. Não é? Há os exemplos típicos. Uma empresa qualquer só recruta homens, não recruta mulheres. Ok, mas foi a inteligência artificial e foi um processo de inteligência artificial que te disse, curiosamente, que é só homens que eles contratam. Pronto, agora podemos atuar, podemos criar formas para corrigir esse tipo de exemplos. Obviamente, os sistemas hoje detectam melhores pessoas de cor clara do que de pessoas de outro tipo de tonalidades de cor. Porquê? Porque os exemplos, que os datasets, são normalmente também ocidentais. Temos que corrigir isso, temos que ir adequando
tudo isso se faz caminhando, alertando para estas situações e fazendo o devido reajustes. Okay? Bem, em alguns casos até pode ser uma vantagem que o sistema assim não os detecta já agora. Enfim, isto é uma brincadeira como é óbvio, mas também nem tudo é defeito. Pronto, isto na parte da responsabilidade temos que incutir. Há um conjunto de empresas que estão hoje a criar manuais de boas práticas, impondo regras e boas práticas nos sistemas, no sistema, na concepção do sistema e na utilização do sistema. Okay? Isso está a ser construído, aliás, há portugueses que estão fortemente envolvidos nisso, na Comissão Europeia, nos diferentes movimentos associados à Responsible AI. Aliás, há uma portuguesa, a minha colega Virginia Digman, que trabalha e que é líder, né, nessa área. Continuando, perdi-me, mas tu referiste aí também outras questões ligadas ao bom ou mau uso da tecnologia. Mais uma vez aqui, e o problema da substituição, julgo eu, que de algum modo também se adivinha, se estava inerente às tuas palavras. Bom, olha, qualquer revolução, digamos, tem efeitos. Não é? Há uma imagem que é bastante conhecida, que é uma imagem de Nova York, em que a decalagem são 4, 5 anos, não são mais. E uma primeira imagem mostra uma rua de Nova Iorque, a Quinta Avenida, vamos supor, nem sei se é, mas como é a mais famosa, ou uma das mais, que tinha só cavalos a circular. Okay? E uma segunda imagem, onde só se passaram 5 anos em que praticamente desapareceram os cavalos e só se vê carros. Ok? Bem, podia-se dizer, o que é que desapareceu? Desapareceram os animais? Não, continua a haver cavalos. Pronto. Os motoristas que iam nos cavalos, nas carruagens, passaram a conduzir táxis, por exemplo. Ok, não há, é uma troca ela por ela, até capaz de ser mais simpático. Mas havia uma profissão, que era um conjunto de pessoas, que eu agora não me recordo o nome, que abriam, digamos, caminhos entre as estradas, permitiam às pessoas que iam a pé passar sem se sujar. Essa profissão desapareceu. Pode-se dizer, é uma desgraça. Bem, realmente, houve ali um conjunto de pessoas que, se não foram reconvertidas, se não lhes foi dada a oportunidade de adquirir outras competências, perderam os seus empregos. Bem, mas que empregos são esses? São assim também empregos que realçam a nossa condição humana? Entendes o que eu te quero dizer? Sim. Sei lá, soldador. É assim uma profissão tão humana quanto isso que nós desejaríamos para os nossos filhos, com todo o respeito para quem, obviamente, teve essa profissão, e todos nós somos descendentes de pessoas assim. Os agricultores, por exemplo, que hoje vão continuar a lavrar o campo com os bois que os ajudavam, ou vão usar os utensílios. Portanto, é isso. Tudo isto tem que ser uma reconversão sistemática e eterna que nós vamos ter que fazer. Obviamente, há aqui um problema, que é provavelmente a primeira revolução em que, de facto, logo no início, eu não sei se a taxa de substituição vai ser a mesma, isto é, por cada emprego perdido será criado um novo. Eu diria que esta vai ser uma revolução mais dramática, no sentido em que me parece que vai quebrar em muitas áreas, vão deixar de fazer sentido ter tantas pessoas. Por exemplo, olha, o jornalismo é um caso concreto desses, não é? Na área criativa, agora com as novas ferramentas que estão a aparecer no marketing para gerar imagens, poderá haver equipas mais pequenas, mas uma coisa também te garanto, quem conseguir dominar estas ferramentas e estas novas tecnologias, isto é, que for capaz de expandir a sua performance, as suas capacidades e, de um fundo, o trabalho que vai desenvolver, também será mais bem pago, garantidamente, porque isto é by the book, né? Quer dizer, o rendimento e a produtividade vão aumentar. O que é que nós, como sociedade, temos que ser capazes? É de gerar novas ideias, novos empregos, ou pelo menos novas atividades. Uma coisa parece certa, essas novas atividades vão ir para uma área também muito bem definida, que é aquela que nos distingue das máquinas, que é essa nossa capacidade de sermos humanos, todo aquilo que vai envolver a interação entre humanos, enfermeiros, assistentes sociais, só para dar exemplos de coisas a quem eu estou mais ligado devido a questões familiares, mas claramente que é por aí
que vai acontecer, provavelmente também vamos trabalhar menos horas. A esta hora já não vamos estar a trabalhar, até porque não vai haver trabalho para tantas horas. As máquinas poderão fazer muitas das atividades por nós, não é? Pronto, eu penso que eu não sou capaz de perspectivar isso, mas vai haver uma alteração radical. Provavelmente a semana vai ter menos dias de trabalho. Não vejo também problema nenhum por aí. Sim. Poderemos ter Já teve mais. 6, não é? E Já agora teve tem 6, 5. e se calhar já teve 7, aliás. Ainda há países que infelizmente assim é. Isto, repara, e mais, a população tende a diminuir, como sabes, não em todo o planeta de uma forma uniforme, mas isso também é fruto do desenvolvimento, ou que este desenvolvimento tecnológico ainda não chegou lá. Quando chegar lá, eles terão o mesmo comportamento que nós, não é? Portanto, eu não vejo com pessimismo, vejo com preocupação, naturalmente, porque eu também sou humano e, naturalmente, tudo que é uma alteração significativa cria-nos alguma perplexidade ou, pelo menos, dificuldade em perspectivar o que é que vai ser. Mas, claramente, que eu creio que vai ser um mundo onde as preocupações do homem vão estar, se calhar, cada vez mais no centro das atenções. E isso é importante.